Vamos então sintetizar as principais ideias que a gente construiu aqui, que a gente tem que sair sabendo com clareza. Primeiro, que tudo isso que a gente conversou começa a partir de um triângulo retângulo, beleza? Tá, então a gente define o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente. A gente tem que conhecer essas definições, então seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Já é importante também, vale destacar, né, que a gente consegue construir a tangente, né, é fácil de provar e a gente fez isso, a tangente é igual à razão entre o seno de um certo ângulo e o seu cosseno, tá? Isso sempre vai valer. Então você pode enxergar a tangente não como uma nova razão trigonométrica, ela pode ser obtida a partir das duas primeiras, do seno e do cosseno. E isso vale para qualquer triângulo retângulo, beleza? Então se você for variando o ângulo, o seno e o cosseno vão variar, já que o seno e o cosseno eles estão guardando propriedades da proporção entre dois lados, entre um cateto e uma hipotenusa, entre um cateto e outro cateto, no caso da tangente. Então, você pode entender o seno e o cosseno como propriedades intrínsecas do ângulo. Dependendo da abertura, a proporção entre, sei lá, cateto oposto e hipotenusa muda, ou seja, o seno muda. Então, seno e cosseno são propriedades dos ângulos, beleza? E a gente define isso dentro de um triângulo retângulo. Importante você saber também por que definimos isso dentro de um triângulo retângulo. Porque essa construção inteira que a gente fez, ela surge a partir do quê? Das semelhanças de triângulos. E para eu ter uma família de triângulos semelhantes, o que eu preciso? Eu preciso que eles tenham os três ângulos em comum. Ah, tá. Então, quando eu defino um ângulo, que é o ângulo θ, por exemplo, para eu falar que eu tenho uma família de triângulos semelhantes a ele, quando eu falo que eu já tenho um ângulo de 90, ou seja, o triângulo é retângulo, automaticamente o terceiro ângulo fica definido. Ah, então falar que isso só vale para triângulos retângulos, isso é importante porque quando eu falo que eu tenho um ângulo θ num triângulo retângulo, na real eu já defini todos os três ângulos, porque eu fixei o θ, o fato de ser retângulo quer dizer que tem um de 90 e o terceiro fica definido pela condição de que a soma, vou colocar aqui ó, alfa mais beta mais gama, a soma dos três tem que dar 180. Um é 90, o outro você escolheu, o terceiro fica automaticamente definido. E aí você tem uma família de vários triângulos semelhantes que vão ter essa mesma proporção entre cateto oposto e hipotenusa, que seria o seno de θ, entre cateto adjacente e hipotenusa, e por aí vai. Beleza? Então é importante você lembrar que tudo surge a partir da semelhança de triângulos. E aí também, para finalizar, uma relação que sempre existe também entre seno e cosseno é essa daqui, a relação fundamental da trigonometria que te possibilita obter o cosseno de um ângulo dado o seno, ou o contrário. Então, se eu sei, por exemplo, quanto vale o seno de θ, eu jogo ele aqui na equação, manipulo, isolo o cosseno de θ e consigo descobrir quanto que ele vale. Então, seno e cosseno de θ não são caras independentes, não. Eles estão amarrados por essa relação aqui.